Fala galera, muito boa noite para você que não me conhece. Meu nome é Letícia Périco e eu estou aqui para ajudar você a entender o gráfico sobre opções binárias. Eu fiz um desafio de durante 30 dias com todas as minhas operações, dia de win, dia de loss, tudo que quase ninguém mostra, tá? A realidade. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre a estratégia, o mental e o gerenciamento, é só ficar aqui. Hoje nós vamos analisar mais uma estratégia. Fica no vídeo. Primeira coisa que eu vejo é analisar o melhor gráfico, tá? Por exemplo, esse gráfico aqui está péssimo para operação. E eu prefiro também fazer o mercado aberto. Porém, a gente está aqui em OTC, mas dá para gente... Também o OTC já é um gráfico que já aconteceu, tá? Então, a gente tem as mesmas previsões também, o estudo do gráfico, que ele faz repetições o tempo todo, beleza? Então, é isso mesmo. O que estamos vendo aqui? Nós estamos numa estrutura de alta. Estrutura de alta, vamos ver o que ele fez aqui anteriormente. Vamos uma liquidez aqui, a gente tem um topo triplo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui agora. Aqui a gente tem um topo triplo. Ele tentou entrar em conexão, mas ao mesmo tempo já saiu. Porém, está rejeitando também. A gente está numa microestrutura de alta, tá vendo? Rompimento, rompimento. Mas aqui a gente teve a entrada de um lote de compra que tem alvo para buscar. Mas ao mesmo tempo que ele entrou, já deu fraqueza na compra aqui, uma dupla posição. E já entrou de venda, tá? Só que ela está, ó, não conseguindo entrar em conexão com esse lote de venda que tem alvo para buscar. Então, ela ainda continua com essa estrutura de alta. E aqui a gente teve uma dupla posição de venda, tá? E também não entrou aqui em conexão, tá bom? Vocês estão vendo que ela está aqui dentro. Então, isso aqui pode ser um movimento de correção, tá? Um movimento de correção. Porque até então ela ainda não saiu desse lote, que iniciou a partir desse pavio aqui, ó. Entendeu? Deu uma dupla aqui, ó, e iniciou. Agora, essa vela aqui fazendo isso vai ser ótimo, porque a gente tem estrutura de alta, fraqueza aqui, ó, na venda e força na compra. Se essa vela, ela pode chegar até aqui, tá? Mas ela precisa ficar acima desse pavio. Se ela ficar acima desse pavio, a gente vai de compra, tá bom? Agora, se ela não demonstrar força, aí, meu amor, vou de venda total. É venda. Aff. Eu entrei de venda, porém, cara, eu peguei um delay absurdo aqui. Absurdo aqui. Muito ruim esse delay mesmo. Se ela subir um pouco mais, eu vou pegar duas taxas. Aqui. Tá ótimo. Beleza. Só para tentar acertar aqui a operação, porque a taxa que eu peguei foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Vamos ver como é que ela vai se comportar, tá? Essa vela, ela tende a descer. Vamos lá, vamos ver. Isso, ela tende a vir até, pelo menos até aqui embaixo, tá? Ó. Ótimo. Perfeito. Ah lá, chegou onde eu queria. Perfeito, perfeito. Vou explicar para vocês essa minha operação, tá bom? O que aconteceu aqui? O que eu visualizei? A gente está na estrutura de baixa, certo? Aí veio aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó, topo 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, essa vela aqui, gente, é um lote de compra que ele entrou e já retornou para dentro dessa zona aqui fortíssima de venda, tá? Dando uma fraqueza, uma dupla posição de compra. E essa vela, ela foi uma vela que de força em relação à vela anterior, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, vocês viram ali pelo gráfico um pouco mais extenso aqui, olha, assim, a gente teve uma dupla,
posição. Essa vela, ela teve força em relação a essa, olha só. Tá vendo? E aí já veio uma outra, teve também mostrando força de venda. Ó, o corpo dela, ela superou o pavio da vela anterior. Força de venda, fraqueza na compra, macro de baixo, duplo, triplo praticamente. E aí a gente tem muito mais para venda aqui. Beleza, só que a gente estava numa estrutura de quê? De alta. A estrutura estava de alta aqui. Então esse daqui poderia ser muito bem um movimento de correção, porque a gente tinha dupla aqui também de baixa, tá vendo? Uma dupla posição de baixa. Não entrando em conexão nem com esse lote, nem com esse lote, ó, que iniciou aqui, ó, tá? Então, o que aconteceu? A compra, a partir desse momento, como é um movimento de correção, que ela deu uma dupla posição aqui de compra para fazer o movimento de correção da venda, a compra, ela, nessa vela aqui, que foi a vela gatilho, ela deveria sim me mostrar força, já que a gente está trabalhando o quê? Uma estrutura de alta, certo? A gente está aqui numa estrutura de alta. Opa. Estrutura de alta. Rompeu, ó, fez um movimento de correção. Esse movimento de correção para impulsão. Só que esse movimento, essa vela aqui, ela chegou até aqui em cima, ela esticou. Então a compra está batendo força. O ideal seria ela subir, certo? Movimento de correção. Porém, a venda jogou lá para baixo. A venda, depois de uma fraqueza de compra, tripla posição, topo triplo, desculpa, dupla posição, força na venda. Então a gente teve mais o quê? Muito mais confluência para a vela descer, tá? Macro de venda, fraqueza na compra, força na venda. Aí aqui que deu uma fraquezinha na venda, aí aqui a compra deveria entrar rasgando. Ela deveria realmente subir, mas não subiu. E aí, o que aconteceu? Por que eu fiz a operação depois da vela de compra? Porque eu estava esperando realmente a compra se posicionar. E a compra se posicionou o quê? Muito fraca. Então, gente, a gente só tem um lado para buscar. Se a partir do momento que a gente está numa estrutura de alta, tem uma fraqueza na venda e a compra não consegue se posicionar, nem entrando nesse lote, apesar de que ela estava aqui dentro desse lote, mas nem superando a vela anterior, o que mais a gente tem que fazer? É só venda. Pelo menos vai buscar até aqui embaixo, até aqui, ó. Foi o que aconteceu, tá? Daqui ela poderia fazer um outro movimento de correção e subir. Mas espero que tenham entendido, espero que tenha ajudado aí nessa análise. E bora para o próximo vídeo. Hoje foi Tourada Brava, espero que tenha ajudado vocês aí nessa análise. Beijo!